Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus continue operando no nosso meio, amém? Muito bom estar aqui mais uma vez, muito bom escolhermos como principal atividade do dia de hoje, o primeiro dia da semana, entregarmos a primícia dessa semana para o Senhor. É por isso que estamos aqui. A Bíblia diz que se a primícia é santa, o resto da massa também é santa. E nós estamos aqui consagrando, então, essa semana ao Senhor. A presença de Deus não é frase de pregador, ela é palpável nessa noite aqui. E que a nossa oração seja, conforme a irmã Monique orou, que seja a noite mais importante das nossas vidas. Que essa seja a reunião mais importante de nossas vidas. Que possamos fazer, como disse um pregador, pregar como se Jesus estivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, e fosse voltar amanhã. Enquanto eu falo, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Aí nós podemos falar sobre o texto. Quando abrirmos as nossas Bíblias, possivelmente, aqueles que já têm uma vida de leitura, de estudo, vão encontrar ali na sua Bíblia alguns rabiscos, algumas partes que já estão em negritos, grifados, porque é assim a Bíblia de um crente. E aí nós observamos e já entendemos ali o que vai falar Lucas capítulo 24. Mas a palavra de Deus, ela se renova. A palavra de Deus, ela, como nós cantamos aqui, ela é um manancial. Ela se renova todos os dias em nós. E hoje nós vamos ministrar o mesmo texto que possivelmente já fora ministrado aqui, ou você já tenha ministrado. Mas o sermão, a mensagem, ela será diferente. Como sempre dizemos, nós nunca tomamos banho no mesmo rio. Nós tomamos banho no mesmo barranco, porque o rio vai passando e ele nunca mais volta. E que nós possamos nos deleitar nesse barranco hoje. Obrigado, irmão Cláudio. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, na minha tradução, King James, vai dizer assim: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia, repita comigo, mesmo dia, para a aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, 14, e iam falando um com o outro sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam encobertos, para que eles não o conhecessem. 17. E ele lhe disse: Que tipo de palavras são essas que tendes um com o outro enquanto caminhais? E estáis tristes? 18. E um deles, cujo nome era Cleopas, respondeu e disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém? E não soube das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhes disse: Quais coisas? E eles lhes disseram: A respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E, todavia, além do mais, já é hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. 22. Sim, e também
algumas mulheres da nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo com as mulheres que havia dito. Mas a ele não viram. 25. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para credes em tudo que os profetas falaram? Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entregasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicou-lhe em todas as escrituras as coisas a seu respeito. 28. E aproximando-se à aldeia para onde iam, ele fez como quem ia mais longe. Mas eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para pernoitar com ele. 30. E aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou, e partiu e deu-lhes. 31. E os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram, e ele desapareceu diante deles. 32. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando ele abria para nós as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, e encontraram os 11 reunidos, e os que estavam com ele. Até aqui. Feche seus olhos, não a Bíblia. Pai, nós te agradecemos nessa noite. Obrigado pelos louvores que entoamos a Ti, Te entronizando, colocando o Senhor no lugar mais alto, que é o lugar que o Senhor tem que estar. Obrigado, Senhor, porque um pouco menor do que anjo o Senhor nos fez, e de glória e honra o Senhor nos coroou, para que nós pudéssemos entregar a Ti a perfeita adoração. Não porque o Senhor precisa, mas é porque nós entendemos que o Senhor é tudo e o Senhor merece. Obrigado, Deus, obrigado pelos dízimos, obrigado pelas ofertas, obrigado, Deus, pelo ministério infantil, pelo ministério de sonorização, obrigado pelo corpo de obreiros na portaria, por todos que estão fazendo, Senhor, com que esse culto a Ti aconteça e seja transmitido hoje para o mundo nesse exato momento. Pai, nessa noite eu te peço, sê conosco, fala em nossos corações, como foi orado aqui na abertura, como se fosse a última vez. Pai, que essa seja a palavra mais importante das nossas vidas, que esse seja o sentimento de necessidade que nós temos, como quem busca água no deserto, Deus. Pai, faz com que essa palavra venha repousar em nossos corações e seja alimento para a nossa alma, que muitas vezes anda desgastada e desgarrada. Faz com que essa palavra, Pai, seja alimento para o nosso corpo que tem carecido, mas que principalmente o nosso espírito, o Espírito Santo que o Senhor colocou dentro de cada um de nós, nos conduza para o centro absoluto da Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito de sono, de engano, de dúvida, de procrastinação, Senhor, não tenha liberdade sobre esse local. E você que entrou aqui com dor na coluna, dor na nuca, um aperto no corpo e no peito, seja curado e receba agora em nome de Jesus, para que saia tudo aquilo que atrapalhe o seu cultuar e o seu receber dessa maravilhosa palavra de Deus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, graças a Deus. Nessa noite nós queremos caminhar dentro desse texto bíblico muito conhecido pela grande maioria, se não por todos que estão aqui. Inclusive, quando eu coloquei o título dessa ministração, chamado Ficai em Jerusalém. E eu precisava buscar algumas referências. E aí quando você digita no Google, Ficai em Jerusalém, um monte, várias ministrações. Mas eu quero dizer que Deus escolheu você aqui, esse texto, para falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Ficai em Jerusalém. Billy Graham,
um grande evangelista famoso. Não li tudo dele, não vou aqui querer dar uma de sabichão. Mas uma frase dele eu vi uma vez e me chamou a atenção. Toda vez que o homem pensa em navegar para longe da vontade de Deus, o diabo sempre tem um barquinho à disposição. Todas as vezes que o homem se propõe a navegar para fora da vontade do Senhor, Satanás sempre tem um barquinho pronto. Essa frase ela cai muito bem para a vida desses dois discípulos. E quando nós estamos falando aqui, não estamos falando de qualquer um. Estamos falando de dois discípulos, não estamos falando de dois estranhos. Não estamos falando de dois transeuntes. Não estamos falando de pessoas que não conheciam o Messias. Nós estamos falando de pessoas que conheciam Jesus. Porque a Bíblia diz os discípulos. Dois deles. E o capítulo 13 começa, o versículo 13 começa dizendo: e naquele dia, que dia? Era domingo. Era como o dia de hoje. Mas era um domingo especial. Era um dia em que o meu e o seu Salvador havia ressuscitado. Era o dia que as mulheres tinham ido ao seu sepulcro, e o anjo que estava ali, elas pensaram que era um jardineiro, disse: por que vocês procurai no meio dos mortos aquele que vive? Vai e diga para todos que ele ressuscitou. Mas esses dois aqui não esperaram as boas novas, não esperaram as coisas acontecerem, tomaram atitudes isoladas. O que nós estamos vendo hoje no mundo inteiro é a humanidade andando de um lado para o outro, como ovelhas que não têm pastor. Nós vemos pessoas que não têm uma sede, não têm uma identidade. Parece que perderam o rumo das suas vidas e muitas perderam. Hoje a humanidade, ela caminha em busca de um ídolo. Sabia que quando o povo constrói ali um bezerro de ouro na sua caminhada, colocaram Arão em maus lençóis. E nós sabemos o que aconteceu com a construção daquele bezerro de ouro. Mas quando você olha para a humanidade, hoje, todo mundo precisa de um bezerro de ouro. Para alguns, há um tempo atrás, era um juiz de uma operação chamada Lava Jato, que era o salvador da pátria. De repente, perdemos a paixão por ele. Depois, foram outras pessoas. Então, uma advogada que preparou todo o impeachment, e ela já ficou cotada, e ela ficou falada nas redes sociais, e de repente, já perdemos a estima por ela. Depois colocamos toda a nossa força no presidente da República. E agora algumas pessoas já estão perdendo. Depois depositaram todas as suas forças no exército, nas forças armadas. E agora também já caiu em descrédito. A humanidade continua precisando dos seus bezerros de ouro. É interessante. Então, o centro absoluto da vontade de Deus chama-se o lugar que Jesus nos colocou. E Ele é aquele que nós depositamos. E aqui nessa casa de oração, eu louvo a Deus porque nós caminhamos pela palavra, nós vivemos pela palavra, nós profetizamos a palavra, vivemos em cima daquilo que a palavra diz. Portanto, aqui a palavra tem crédito. Quantos podem dar um amém por isso? Amém, queridos. Porque nós não caminhamos como ovelha que não tem pastor, nós temos pastor, e o pastor dessa casa de oração chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o patrão daqui, Ele é o patrão das nossas vidas, Ele é o dono de tudo, e nós não precisamos de bezerro de ouro, nós não precisamos ir para Jerusalém, para Emaús, nós precisamos ficar em Jerusalém. Sabe, o que nós precisamos entender é que existe um lugar em Deus. Esse lugar em Deus, ele foi preparado por Jesus Cristo, para que nós pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para nós. Colossenses 1,13, não precisa abrir porque nós vamos utilizar muito o texto que nós acabamos de ler. Mas eu vou ler aqui, Colossenses 1,13. Ele
Cristo nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Ele nos trocou de reino, Ele nos troca de lugar, Ele promoveu uma transformação em nossas vidas. Outrora, como eu servia o domínio das trevas, mas Ele me transportou através do seu Filho amado, e hoje eu vivo, você vive no lugar perfeito em Deus, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Amados, esse lugar onde nós estamos hoje, essa confiança que nós depositamos no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, é a contramão do mundo. Mas é melhor andar na contramão do mundo do que na contramão de Deus, como esses dois discípulos caminharam. Esses dois discípulos, eles estavam totalmente ao contrário do que era estabelecido para que eles ficassem. Porque o Senhor já havia dito a eles: ficai em Jerusalém, porque vai acontecer que o Filho do Homem subirá. Porque se eu não for, ele não pode descer. Quem? O Espírito Santo, o Consolador. Irmãos, quando aqueles discípulos resolvem sair do centro da vontade de Deus e caminhar para a contramão da vontade de Deus, eles resolveram que caminhariam, segundo estudos, segundo o próprio mapa, Emaús fica distante de Jerusalém cerca de 11 a 12 quilômetros. Jerusalém está a mais ou menos 720 metros acima do nível do mar. Emaús está a aproximadamente 240 metros acima do nível do mar. Eles começaram então a descer uma ladeira. Aqui a primeira coisa que eu aprendo: quando nós saímos do lugar onde Jesus quer que nós estamos, como diz o ditado, geralmente a nossa vida vai ladeira abaixo. Nós não podemos abandonar a vontade de Deus, nós não podemos abandonar o lugar que Ele quer que nós fiquemos. E a mensagem de Deus para hoje é: não desista, persista, permaneça no lugar que Ele te plantou, permaneça no propósito que Ele colocou no seu coração. O meu desejo e a minha oração nessa noite é para que o Senhor reavive até promessas que Ele fez e que havia esquecido em teu coração. Mas nessa noite a minha oração é para que você se lembre através do Espírito Santo que queima dentro de mim e dentro de você. Promessas que foram feitas quando você aceitou a Cristo, promessas que foram feitas quando você conquistou algo. De vez em quando eu acordo aqui e eu saio aqui na minha sacada ali, na nossa sacada, e essa semana por 3 vezes o Senhor me deu a seguinte oração: quantas vezes eu orei para ter o que eu tenho hoje? Quantas vezes eu orei para estar onde eu estou hoje? Essa é uma noite de nós voltarmos ao passado e nos relembrarmos que não devemos sair da promessa de Deus. Não precisamos de nenhum bezerro de ouro, não precisamos de nada, a não ser estar no centro da vontade de Deus. Quantas vezes choramos e clamamos para ter o ministério que temos hoje, e hoje Ele nos entregou. Queridos, isso é maravilhoso. Quantas vezes, quantas promessas, quantos joelhos, para ter a casa que nós temos hoje, para ter o bem, a locomoção que temos hoje, para ter a saúde que temos hoje. E alguns, até se desviam. Conquistam a bênção, e a bênção começa a atrapalhar o cultuar, começa a atrapalhar o ministério, começa a atrapalhar a frequência. Quantas vezes nós choramos pelos nossos filhos?
Quantas vezes choramos pelos esposos, pelas esposas. Já atendi, eu e a Cristiane, uma irmã, chorou pelo esposo. Fizemos visita. A mala estava na porta no dia que chegamos na visita. Ao final de 2 horas de visita, a mala voltou para o quarto. Sabe o que aconteceu? Aquele marido, desconfiado, endemoniado, até o tutano, como diz lá no interior, olhava para mim assim, começou a fazer perguntas e mais perguntas de sabedoria, e eu vi que ele era entendido. No meio da visita eu disse, sabia que você tem tudo para ser um bom crente? Ele falou, por quê? Eu falei, porque você é curioso. Pega essa sua curiosidade e vamos para dentro da Bíblia, eu vou estar junto contigo. A esposa já fazia 3 meses que ia na célula da minha esposa e chorava todas as vezes. Sabe o que aconteceu, queridos? Alguns anos atrás, não muitos, saímos do culto, fomos ao supermercado. Aquele pós-culto de crente, pão de forma, presunto e mussarela e um suco. Quantos conhecem esse pós-culto de crente? E estamos lá no hipermercado 24 horas da nossa cidade. De repente, escuto uma voz. Meu pastor! Eu olho. Era o discípulo. Olhei, estava com outra esposa. Mas já tinha chegado alguma coisa ao meu ouvido, eu já tinha relatório. Eu vou contar para ti. E ele me abraçou, olhou para a esposa e falou, é esse daqui que eu te falei. Eu não fiquei na igreja dele, mas hoje eu estou acho que era 3ª Batista, alguma coisa assim da cidade. Hoje eu sou diácono lá, hoje eu estou casado com essa mulher de Deus, ela é missionária. Aquela me abandonou, foi para a vida, foi para o bordel. Tentei, pastor, tentei até as últimas, mas a mulher virou o zarreio. Eu já tinha esse relatório da minha esposa, chegou até a célula. Quantas vezes aquela pessoa orou para ter o que ela tinha? E quando ela recebeu a bênção, ela se esqueceu do abençoador. O versículo 15. Enquanto eles trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. 16. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Queridos, você imagina você caminhar 11 quilômetros ao lado de 2 murmuradores? Pois Jesus caminhou 11 quilômetros escutando aqueles homens só falarem. Ele não veio, ele era para ser o que iria remir Israel, mas hoje já é o 3º dia. Sabe o que eu acho interessante? É que foram 2 discípulos caminharem juntos, porque geralmente um murmurador ele não consegue murmurar sozinho, ele precisa de alguém para concordar com ele. Tem uma receita para isso. Quando alguém vier, mal intencionado, murmurar ao nosso lado, não seja o segundo amigo. Fala, irmão, temos muita coisa para conquistar juntos. Não está na hora de murmurar. Sabe o que vai acontecer? Aquela murmuração vai acabar. Geralmente, alguém que está doente emocionalmente, doente da alma, ele precisa se associar a alguém que está na mesma situação dele, para concordar, para terem assunto. E foi isso que aconteceu durante aqueles quilômetros. Outra coisa que eu aprendo aqui, versículo 16, acompanhe comigo aí. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecer.
Como que nós conseguimos mostrar luz? Como nós conseguimos mostrar virtude? Como eles conseguiriam ver se os olhos deles estavam como que fechados? Por conta de quê? Por conta da lamúria, por conta da murmuração. A murmuração atrapalha de vermos as maravilhas e as benesses do que Jesus Cristo faz em nossas vidas. A murmuração nos atrapalha, inclusive, de ver quem Jesus é. É interessante que a linguagem de quem está no caminho de Emaús é conhecida. Talvez como eu, você já tenha conhecido alguém que está no caminho de Emaús e você encontra ele no supermercado, você encontra ele na feira, você encontra ele na rua. O linguajar não tem mais a presença do Espírito Santo. O crentez foi embora faz hora. Alguém conhece crentez? Você conversa com a pessoa, 5 minutinhos, você já descobre se ela é crente ou não. E aí, como é que você está? Mudei de cidade. Se a pessoa está na bênção, fala, eita glória, já falou crentez. Já brilha, já tem presença de Espírito Santo. Agora, quando a pessoa está no caminho de Emaús, você fala, mudei de cidade, estou em outra missão. Ele falou, você é louco? De novo? Seus móveis não vão aguentar tanta mudança assim. Irmãos, não aguentaram mesmo não. Na cômoda lá, desmontou no dia que desmontou lá em casa. Mas montamos de novo, para a honra e glória do Senhor, e alguns parafusos soberbos e uma parafusadeira. Mas a linguagem de quem está no caminho de Emaús é reconhecida. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós encontramos os irmãos no meio da rua, ou então no corredor aqui, e já é abraço para lá, é abraço para cá. Como é que você está, irmão? Como é que você está, irmã? Queridos, já vou avisar. Abri uma aspas aqui na ministração. Jesus não ajudou muito na lindeza minha, não. Eu tenho essa cara fechada assim, mas eu amo abraço. Eu amo dar abraço nos meus irmãos. O Cristiano contou ontem na reunião aqui, eu ficava na portaria da igreja, muitos anos eu fiquei ali. Quando acabava o culto, todo mundo saía e o Hermes entrava. Eu ia abraçar discipulador, eu ia abraçar discípulo, eu ia abraçar pastor, eu ia abraçar apóstolo, eu ia dar um relatório, eu ia pegar um relatório, tudo isso depois do culto. É conhecida a linguagem de quem está indo para o caminho de Emaús em relação a quem está em Jerusalém, no centro da vontade de Deus. Versículo 19 diz assim, eles vão contando toda a história. O versículo 19 diz, ao que eles lhe indagou, quais? Eu acho interessante Jesus Cristo. Jesus Cristo pergunta, por que vocês estão murmurando desse jeito? Aí Cleopas fala, vem cá, você é peregrino em Jerusalém? Você é forasteiro? Foi a primeira pergunta profética que esse indivíduo faz. Sabia? Quando ele pergunta, vem cá, você é forasteiro em Jerusalém? Jesus poderia ter falado, sou, porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu sou do céu. Mas aí a conversa continua. E como diz o meme de hoje, que está aí na internet, Jesus fala assim, no 18, no entanto, um deles chamado Cleopas replicou, és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? E Jesus dá uma de bobo, fala, quais coisas? Se fosse na internet hoje, Jesus falaria assim, conte-me mais sobre isso. É verdade esse bilhete? Me fale. E Jesus Cristo, como o maior dos psicólogos que já existiu, emprestou o ouvido para aqueles dois murmuradores. E eles abriram a sua caixa preta. Desculpe a palavra, vomitaram todas as mazelas. Mas Jesus Cristo estava ali. Jesus Cristo quis ouvi-los. Chegará um tempo, e agora eu falo, e se você quiser, você pode receber como profecia. Os murmuradores encostarão em você, e o que você vai precisar é simplesmente emprestar um ouvido
para ouvir as suas mazelas, mas no final você vai ter conteúdo para ministrar na vida deles, como Jesus Cristo fez na vida daqueles 2 discípulos de Emaús. Quem crê, receba, porque está chegando o tempo em que o povo sentirá fome e sede, não fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra de Deus. E você e eu seremos os que vamos alimentá-los. De vez em quando, nós precisamos sim ser lixeira. Assusta, não ouvi amém. Mas é. Ah, pastor, fulano, parente, cunhado, só me procura quando precisa. Ainda bem, porque tem em você o referencial de ajuda. Sabia? Mas é difícil quando é parente. E Deus está falando aqui hoje. Já perceberam? É difícil. Mas é verdade, se só procura a ti quando precisa, é sinal que tem em você refúgio, tem em você escudo, tem em você alguém que pode confiar. Portanto, esteja disposto, às vezes, a emprestar o seu ouvido. Quantos aconselhamentos eu e Cristiane já fizemos, onde nós só precisávamos emprestar o ouvido. Trabalhar com células é uma maravilha, porque depois que acaba a célula, é onde tudo acontece. Acaba a célula, começa o chazinho, começa aquele biscoito, um cafezinho, ou uma água. É a hora que você empresta. Ô, pastor, essa semana não foi benção não, hoje é quinta-feira, dia de célula. Mas vou te falar. Diga lá, meu irmão, abra o seu coração. Senta aqui, vamos ficar aqui um pouco. Nossa célula lá em casa sempre foi célula pastoral, então é aquela que demora mais um pouco. Tinha célula que ela começava às 20. Eu e a Cristiane ia dormir 1 da manhã atendendo. 2 da manhã atendendo. Não era novidade para nós fazer isso. O povo tem fome, o povo tem sede. E você tem água para dar para eles. Acompanhando aqui, vamos pular um pouco. Então, no versículo 25, então lhes admoestou Jesus. Eles murmuraram. Vamos ficar no texto. No 25, então admoestou-lhe Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crerem em tudo quanto os profetas já declararam para vocês. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entregasse na sua glória? 27, então, iniciando por Moisés e discorrendo até todos os profetas, explanou-lhes a seu respeito o que constava nas Escrituras. Repita comigo: Jesus abriu as Escrituras para eles. Pode falar. Jesus abriu as Escrituras para eles. Quando a Bíblia diz, presta atenção que nós lemos, Jesus falou de Moisés até os profetas. Você imagina a aula de teologia que aqueles dois ganharam caminhando 11 quilômetros ao lado do mestre. Ouviram tudo. E a Bíblia vai dizer, tudo aquilo que era concernente a Jesus. Então eles receberam uma aula. Abriu as Escrituras. Antídoto para os murmuradores. Primeiro, emprestou os ouvidos. Segundo, abriu as Escrituras. Não é por força, não é por violência, mas é pela virtude do Espírito Santo. Eu e você não temos ouro, não temos prata, mas do que temos, nós damos. Nós não vamos fazer força. A promessa é que a pesca será maravilhosa nos últimos dias, queridos. 2023, para essa casa de oração aqui, a promessa é que nós vamos viver a graça e o favor de Deus. Quantos se lembram desse tema? Nós vamos viver a graça e a promessa de Deus. Em 2023, nós viveremos aquilo que os nossos olhos nunca viram. Nós
viveremos aquilo que está prometido, e alguns aqui contemplarão com seus olhos promessas que estavam adormecidas em seus corações. Eu creio nisso, porque se eu não cresce, eu não teria me deslocado todos esses quilômetros. O pastor Josmar crê, a equipe de obreiro crê, todo mundo crê, então creia que vai acontecer. Os seus olhos vão contemplar milagres que você já havia se esquecido. Essa é a promessa para nós nos últimos dias. Se não me engano é o versículo 16 ou 17 de Malaquias, capítulo 3. Então vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Vereis a diferença entre o ímpio e o justo. Sabe o que eu passei a orar do ano passado para cá? Deus, eu quero, por favor, me ajude a ver isso, porque o Senhor vai mostrar a diferença entre o que serve e o que não te serve, entre o que acredita e aquele que não acredita, porque senão nós seríamos contados com todos e nós não somos. Nós somos ovelhas. Sabia? Jesus não vai permitir que nesses últimos dias todos nós sejamos colocados em um único balaio e sejam tratados todos de igual forma. A promessa é de que aqueles que confiam no Senhor não se cansarão. Aqueles que confiam no Senhor, de nada lhe tens falta. Aqueles que confiam no Senhor, o Senhor faz a distinção entre o que serve e o que não serve. Então os que servem comerão sim o melhor dessa terra. Eu passei a orar isso quando esse versículo queimou. Nós ficamos ali em Malaquias capítulo 3 e 10 e vamos às vezes até, me perdoe, porque acontece comigo, viciamos em ler somente até ali, trazei todos os dízimos, mas no final tem uma promessa, que Ele vai fazer a distinção, queridos. Deus não faz acepção de pessoas, mas existem pessoas que preferem mais estar na casa do Pai. E é isso que nós precisamos viver, precisamos acreditar. Portanto, o Senhor te diz hoje, fique em Jerusalém, não vá caminhar 11 quilômetros fora da vontade de Deus. Fica nessa casa, veja o que Deus vai fazer aqui, entre em tudo que lhe será proposto, participe, pague para ver, não queira fazer as mesmas coisas e colher resultados diferentes. É o que o Espírito diz hoje para essa casa de oração. Nós precisamos nos lançar. Tinha algo hoje diferente no louvor, queridos, que eu estava com vontade de sair. Não é papo de pregador não, porque não é todo dia que eu sinto isso. Dava vontade de sair aqui fazendo pirueta, dava vontade de pular de alegria na presença de Deus. E é assim que tem que ser, porque o culto não acaba com a bênção apostólica. O culto continua na nossa casa, o culto continua no nosso trabalho, o culto continua na nossa vida. Nós precisamos entender isso. O nosso Deus nunca falha e nunca falhará. Ele não vai nos abandonar nos últimos dias. E a Bíblia diz, lá quando Paulo diz para Timóteo, os últimos dias serão dias terríveis, mas isso não pode nos assustar, isso não pode nos amedrontar, isso não pode nos tirar de Jerusalém. Temos que ficar aqui, é aqui que o Senhor nos quer. Jesus lhe abre as Escrituras. No Salmo 119, no versículo 105 diz, a tua palavra, ela é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela clareia. A palavra de Deus que tem o poder nela de transformar. Pastor, que história é essa? Fizeram reunião, diz que vai ter célula, diz que vai ter discipulado. Eu não me vejo capacitado. Ei, queridos, olha para cá. Não é por força, nem por violência. O que nós precisamos é ter o Espírito Santo de Deus e tudo vai acontecer. E aí, no versículo 28, ao se aproximarem do povoado para qual se dirigiam, Jesus fez menção de que ia continuar caminhando. Olhe para cá. Primeiro Jesus fala assim para eles, quais coisas? Agora Jesus faz outra. Fez menção, numa linguagem menos rebuscada, porque aqui está na Bíblia. Se fosse no nosso linguajar,
Jesus fingiu que ia passar direto. Não foi? Quando chegou onde eles iam, vocês vão ficar aqui? Vão. Tá bom. Não, fica. Eu acho impressionante. Jesus Cristo. Semana passada, pastor Josmar disse aqui. Foi repetido na quarta. Jesus não me ama mais, porque eu trabalho, mas eu amo mais Ele. Sabe? Tem horas que nós temos que ser extravagante e parecer mais loucos do que a maioria e correr atrás de Jesus. Vem cá, não vai continuar a viagem não, fica aqui. Quando eu vejo Jesus fazendo menção que ia, eu me lembro de Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 11. No verso 12 ou 13, se não me engano, ele vai dizer assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E aí o versículo é a coisa mais linda que eu acho, particularmente um dos meus preferidos: e serei achado de vós. Jesus está dizendo que ele se permite ser achado por nós. Quem aqui já brincou de esconde-esconde com o filho? Você se esconde atrás da cortina, mas você deixa o seu pé aparecendo, para ele poder te achar. E quando ele te acha, ele faz a maior farra e você faz assim: você me achou. Você deixa o seu filho achar, você deixa o seu netinho te achar, você brinca de esconde-esconde, você se esconde atrás do sofá, mas você deixa a sua perna aparecendo, para ele te achar logo, você está torcendo que ele te encontre. Jesus Cristo fez isso com esses discípulos, ele fez menção de que iria, mas querendo que eles o achassem. E serei achado de vós. Me busca, e vocês vão me achar, quando me buscar de todo o vosso coração. Continuando, caminhando para o terço final da ministração. Eu disse terço final, tá, gente? Versículo 29. Porém, eles muito insistiam, rogando: fica conosco, pois já é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Versículo 30. Eu quero que você, que não riscou ainda a sua Bíblia, se puder. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, diga comigo mesa. Diga comigo mesa, tem alguém aí para me ajudar? Tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu-lhes. Nesse mesmo instante, repita comigo, mesmo instante, lhe abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Salmo 119, no versículo 18, diz assim o salmista: abra os meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sabe que hora que os olhos deles foram abertos? Na hora que sentaram à mesa. Na hora do partir do pão. É a prova de que eram discípulos. A Bíblia narra as ceias que Jesus fez. 2, 3 são narradas. Mas nós entendemos que Jesus esteve à mesa com seus discípulos várias vezes. Quando ele estava com fome, ele passava em Betânia. Lucas capítulo 7 e 8 vai falar das mulheres que ajudavam o ministério de Jesus com seus bens. A prova de que eles eram discípulos, que hora foi? Repita comigo, a mesa. Na mesa tem intimidade. Na mesa tem relacionamento. A mesa tem partir do pão. E foi na hora que Jesus talvez tenha orado ao Pai. Talvez eles se lembraram da oração, a Bíblia não diz, estou conjecturando aqui. Talvez Jesus levantou o pão e deu graça. Talvez, porque a Bíblia também não fala, mas fala que foi no partir do pão, sentado à mesa. Quero ser profeta mais uma vez. Quanto tempo de mesa você não tem com quem você precisa?
A cultura do reino é a cultura da mesa. Dentro de um contexto judaico, da tradição, ela vai dizer que quando um judeu te chama para sentar à mesa dele, não é um simples convite para comer. Dentro da tradição judaica, e Jesus era judeu, seus discípulos, a grande maioria judeus, eles entendiam que quando se sentavam à mesa do mestre, o convite à mesa não quer dizer só comer, vou repetir, está intrínseco, implícito ali dizendo assim, eu quero ter relacionamento contigo. Quando eu chamo você para a minha mesa, é muito mais do que o que está em cima dela, para ser degustado. Quando eu chamo você para a minha mesa, é sinal que eu quero intimidade contigo. É sinal que eu quero relacionamento contigo. E aqueles discípulos tiveram relacionamento com Jesus. E aquele que tem relacionamento com Jesus pode estar onde for, quando tem um encontro genuíno, quando as escrituras lhe são abertas, imediatamente no partir do pão, os olhos lhe foram abertos. Repita comigo, número 1, as escrituras foram abertas. Os olhos foram abertos. Jesus, nessa história aqui, só está abrindo coisas na vida desses dois homens. Assim como Ele quer abrir para nós, porque Ele é a porta. Ele é a porta. Ele veio aqui, nessa noite, Ele está aqui, através do Seu Espírito Santo, para abrir as Escrituras para nós, para abrir os nossos olhos e depois para abrir o nosso entendimento. Amém? 32. E questionaram entre si. Olha que interessante. Porventura, não queimava o nosso coração quando Ele, durante a nossa jornada, nos falava e quando Ele nos explicava as Escrituras? Olhe para cá. Não ardia o nosso coração enquanto Ele explicava as Escrituras para nós? Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Jesus foi explicando, Jesus foi pregando, e eles foram queimando, queimando, queimando. Mas a Bíblia diz que enquanto eles estavam murmurando, enquanto eles estavam contestando Jesus, eles não tiveram os olhos abertos. Qual que é a moda hoje? Gospel. Já disse aqui que eu não gosto desse negócio de gospel. Qual que é o gospel hoje? A moda é queimar. Pastor, eu preciso... Como é que faz aí esse negócio, esse movimento aí? Apaga as luzes, começa 2 notas no louvor e vamos queimar. E fica lá e alguns ficam extasiados e aí acabou. Não tem palavra, não tem culto. Eu quero queimar. Não se assuste não. Ou alguém não sabia disso aqui, ó, só eu? Amém. Tem mais gente que sabe. É um tal de uma vontade de queimar. A juventude no culto de jovens só quer queimar. Mas eu quero dizer, não adianta só queimar. Essa mesma galera, pastor, mas o senhor agora foi religioso. Não, queridos, eu estou falando de moda, modismo, em relação a Jerusalém e o caminho de Emaús. E agora uma hipergraça que tudo pode, aí os mesmos que queima, fica 50, 60 minutos de louvor, queimando na presença de Deus, e ficam lá e choram, e ajoelham. Não estou dizendo que não é para acontecer isso, não, tem que acontecer mesmo. Mas sabe o que acontece? Não tem conteúdo. Esses mesmos que queimam são os que estão tendo vida lá fora. Aí bebe, faz o que o diabo gosta, no domingo volta para queimar de novo. Pastor, mas isso é religiosidade, eles têm que estar aqui. Tem sim, mas só queimar não adianta. Só queimar não adianta.
Não estou aqui exortando, porque eu não sou pastor da igreja. Eu tenho um pastor da igreja ali me olhando. Mas o que nós estamos falando aqui não é novidade para ninguém. Nos últimos dias da igreja de Jesus na terra, só vai sobreviver crente que tem conteúdo. Se não tiver conteúdo, não adianta. E como que tem conteúdo? Caminhando com o mestre, abrindo o entendimento, abrindo as escrituras, abrindo os olhos. Caminhando para o final. 33. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros seguidores com eles. Olhe para cá. Retornaram. Foram descendo para Emaús. Saíram do nível do mar 700, foram até 200 e pouco. Desceram 500 metros nível abaixo. Depois, a Bíblia diz que imediatamente eles retornaram. Era de noite, meu irmão. Era noite. Era tarde. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem está cheio de Jesus, quem está cheio do Espírito Santo, não tem dia, não tem hora, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada, não tem altura, não tem profundidade, não tem coisa do passado, não tem coisa do porvir, nada nos separará do amor de Deus. Eles foram e voltaram para o centro absoluto da vontade de Deus, que era Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. É impossível ter um encontro genuíno com Jesus e não ter a sua vida transformada, como nós ministramos aqui alguns dias atrás. Não foi só mudado, foi transformado. Aqueles homens foram totalmente transformados, e aquele que é transformado, o que eles fazem? Eles voltam para o centro da vontade de Deus. Nessa noite, nós precisamos voltar, em algum aspecto, para o centro da vontade de Deus. Pastor, mas eu já estou. Mas eu quero te dizer, como profeta eu te falo, tem mais para acontecer. Tem mais para fazer. Ele quer estar conosco mais e mais e mais. Nós precisamos querer estar com Ele mais e mais e mais. Vou repetir, Deus não tem filho preferido, mas tem filho que prefere mais a casa do Pai. E o filho que vive na casa do Pai, eu sempre digo, pode mexer nas panelas e abrir a compota de doce. Porque o Pai jamais põe cadeado na sua geladeira quando chegam os filhos e os netos. E nós estamos na casa do Pai hoje. Você veio para a casa do Pai e você pode desfrutar, e eu posso desfrutar de tudo que Ele prometeu para nós. Pastor, mas tudo? Se for da vontade dEle, Ele te entrega tudo. Mas já falaram que não era para mim. Tem um pastor que eu conheço. Ele, escritor, cantor. Uma vez ele estava com umas dificuldades financeiras, tinha que pagar CD que tinha mandado prensar e gravar, e não tinha, já estava vencendo as parcelas e ele ainda não tinha conseguido vender o CD, testemunho dele. Aí ele estava, num momento lá, chegou uma pessoa e ele contou. Aí a pessoa, acho que estava no caminho de Emaús, né? Falou assim para ele, falou, pastor, o senhor contando tudo que o senhor está contando aí agora, eu acho que dessa vez foi tudo por água abaixo. Ele olhou e falou assim, rapaz, sabe que você é a segunda pessoa que me fala isso hoje? Aí ele riu, qual foi a primeira? Ele falou, Satanás, rapaz. Eu te contei isso só para te lembrar que tem coisas que Ele quer fazer e que ninguém vai roubar a semente na sua vida. Acredite, vá para cima.
Essa casa de oração tem pastor. Essa casa de oração tem um corpo de obreiro que está orando. O que nós tivermos que passar aqui, nós vamos passar junto. Vai ter choro? Vai. Vai ter choro de dificuldade? Vai. Vai gemer? Vamos. Mas Ele não prometeu que ia ser fácil. Mas Ele prometeu que ia estar conosco. Quantos aqui sabem que tem pastor nessa casa de oração? Não estou aqui pedindo honra para pastor, não. Tá? Pastor é aquele que cuida. É pai. Nós teremos discipuladores. Nós teremos líderes de células. Pessoas que estarão conosco, caminhando lado a lado. Porque eu sempre falo, ovelha desgarrada é comida de lobo. Ovelha que anda sozinha no pasto quer ser pega pelo lobo. Mas nessa casa de oração, estamos caminhando para o final. Pedi para o Ministério de Louvor me ajudar? Ministério de Altar. Nós não vamos caminhar sozinho. Você está proibido de se sentir sozinho. Você está proibido, em nome de Jesus, estou falando com amor, de se sentir desgarrado. Nessa noite o Senhor te trouxe aqui para restaurar sonhos, para lembrar que nós não podemos ir na contramão de Jerusalém. Nós podemos ir sim para a contramão do mundo, porque esse é o nosso lugar. Como dizia minha mãe, você não é todo mundo, mas todo mundo vai para a festa da casa da professora, mas você não é todo mundo. Mas todo mundo pode chegar meia-noite, por que só eu tenho que chegar às 10h30? Porque você não é todo mundo. E nós não somos todo mundo. Você é alguém que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. Portanto, se nós estivermos na contramão do mundo, nós estamos na direção de Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Poderíamos continuar a ministração até que ela continue, mas eu vou parar por aqui. O Espírito Santo mandou ir só até aqui. Preciso ler o último versículo. Versículo 44. Quando eles voltaram, aí eles encontram o restante dos discípulos. Quando eles chegam, Jesus deve ter ido transladado, né? Porque eles chegaram a pé. A Bíblia diz que quando eles chegaram, depois você lê o texto, Jesus chega e diz, paz seja convosco. De certo eles chegaram suados, Jesus Cristo estava bonitinho, de certo. E no versículo 44 vai dizer assim, em seguida Jesus lhe explicou. São essas as palavras que eu vos ensinei, quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. 45. Então, lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras. Vamos recapitular? Jesus abriu primeiro para eles no caminho as Escrituras. Faz assim, Escrituras. Pode fazer com o seu dedo profético. É didático isso, tá? Não vai acontecer um milagre agora, é só didático, só para a gente não esquecer. Então Jesus abriu para ele no caminho as Escrituras. Ceiou com eles, lhe abriu os olhos. E por último, lhes abriu o entendimento. Uma das faculdades dos Espíritos de Jesus. Abertura do entendimento. Quando o entendimento é aberto, não tem espaço para dúvida.
Quando o entendimento é aberto, não tem espaço para o medo. Vai dar certo, porque o entendimento leva o homem a outra dimensão. Nessa noite o Senhor quer nos abrir as Escrituras, quer nos abrir os olhos e quer nos abrir o entendimento. Romanos 12:2 vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Porque só depois que você fizer isso, você vai conhecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Primeiro abre o entendimento, para depois desfrutar dos níveis de bênçãos de Deus. Um é consequência do outro. E você que pode e quer ficar em pé, e conforme foi orado na palavra de saudação, se você decidir, esse culto, ele é um divisor de águas na sua vida. Estamos em janeiro. Terceiro domingo de janeiro, é isso? Me ajudem aí. – 2023 está diante de você, novinho, embrulhadinho, pronto para ser desfrutado. E Jesus quer promover abertura de escritura, abertura de olhos, abertura de entendimento. Hoje o Espírito Santo está aqui, e Ele é quem nos ajuda. Benihim escreveu no seu livro, Bom Dia Espírito Santo, ele diz assim: toda vez que você diz para o Espírito Santo, me ajuda, ele diz, eu vou ajudar. Toda vez que você diz para o Espírito Santo, me ensina, ele responde, eu vou te ensinar. Mas agora é diferente. Toda vez que você diz para o Espírito Santo, me ajude a buscar o Pai, ele responde, vamos começar agora. É hoje que começa. Nós estamos diante do primeiro dia da semana, que vai ser a melhor semana da sua vida. Uma semana que você vai queimar, sim. Vai queimar, temos que queimar. Mas temos que queimar com a escritura aberta, com os olhos abertos e com o entendimento aberto. Aí sim, pode apagar as luzes, pode ministrar o louvor, e aí vai começar paralítico a andar. Vai começar milagre a acontecer. Aí sim. Porque o contrário disso é religião. Aí sim. E a partir de agora, enquanto o Ministério de Louvor adora, para nos auxiliar nessa ministração,
você vai se lembrar dos tópicos. Eu só te peço isso. Lembra que Jesus abriu as Escrituras. Lembra que Jesus abriu os olhos. E lembra que Jesus abriu o entendimento deles. E a partir de agora, eu não posso mais ir. Agora é o Espírito Santo e você. Seja conduzido agora, através do que o Espírito Santo quer ministrar a você. Feche seus olhos. Se quiser colocar a mão na cabeça, fala: eu preciso ter entendimento renovado. Se quiser colocar a mão nos olhos, eu preciso ter os meus olhos abertos. Se quiser ter a palavra aberta, coloque a mão no teu coração e fala: Jesus, tu és a palavra. Queima no meu coração.